Vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Gênesis 37, nós vamos ler os versos de 7 a 11. Quero agradecer à igreja pelas orações, quero agradecer à igreja porque é mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesta manhã, e dizer também que fizemos uma boa viagem ali, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, e retornaremos no próximo sábado. Tem mais uma atividade de 2 semanas, um estágio a fazer na cidade de São Paulo, e para lá me dirigirei no sábado, pois tenho que me apresentar lá no domingo. Eu gostaria que os irmãos nos ajudassem em oração. Nas próximas 2 semanas, estarei ali no estado de São Paulo, retornando assim só na primeira semana de março. As 2 últimas semanas estarei na cidade de São Paulo. Eu gostaria que os irmãos nos ajudassem em oração, por favor. Gênesis 37, de 7 a 11. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos mencionar esses versos e outros versos da palavra de Deus nesta manhã. Momentos e sonhos inesquecíveis. Todos nós temos sonhos, todos nós. E os nossos sonhos, eles são sonhos que eles passam em diversas etapas da vida da gente. Algumas pessoas têm sonhos familiares, algumas pessoas pensam em como é que eu vou fazer e como é que eu vou montar na minha família, como será a minha família. Então eu sonho com uma família perfeita, sonho com uma família onde possa reinar a paz, uma família onde possa reinar a tranquilidade. Outras pessoas sonham em que curso vão fazer, ou aquilo que farão de suas vidas. Outras pessoas sonham num trabalho melhor, num trabalho onde ela possa viver, onde ela possa proporcionar tranquilidade para os seus familiares. Algumas pessoas têm sonho de vida, o que eu vou fazer da minha vida, o que será da minha vida daqui a alguns anos. Nós todos temos sonhos. O personagem bíblico desta manhã é um personagem bíblico que também sonhava, era um jovem sonhador. Foi um jovem que viveu momentos de deslumbres de sua vida, e como a vida funciona exatamente desta forma, existem momentos de deslumbres, momentos maravilhosos, momentos trágicos que podem parecer, não é, com os meus momentos, com os seus momentos, que podem parecer com a minha vida, que podem parecer com a sua vida. Por isso, eu quero te convidar a pensar comigo nesta manhã momentos e sonhos inesquecíveis em cima da vida do personagem bíblico chamado José, também conhecido como José do Egito. O texto que nós escolhemos, que servirá de pontapé inicial nesta manhã, ele se encontra-se em Gênesis 37, a partir do verso 1 até o verso de número 11, e esses versos nos dizem assim: estando atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse: que sonho é esse que tivestes? Será que eu e tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúme, mas seu pai guardava isso no seu coração. Este texto é um texto que faz parte de um contexto maior. José, você já sabe muito bem a história de José, ele era filho de Jacó, mas José era um dos filhos prediletos de Jacó. Porque José nascera exatamente da mulher que Jacó amava, de que Jacó trabalhou 14 anos por ela, chamada Raquel. E quando José nasceu, então foi uma grande alegria, tanto para Jacó quanto para Raquel, porque José, na verdade, foi um filho esperado há muitos anos, por muitos anos. Jacó, então, quando José nasceu, Jacó tinha assim um carinho todo especial pelo seu filho.
E Jacó, na verdade, quando José foi crescendo, Jacó então tratava aquele menino com todo carinho, como os outros irmãos, mas Jacó era aquele tipo de filho que a gente chama filho do coração, e que às vezes os outros irmãos não entendem isso, e às vezes é muito complicado, na verdade. E como a família de Jacó era uma família grande, o que aconteceu? A Bíblia nos diz então que algumas situações começaram a acontecer naquela família. E como José era um menino voluntarioso, José era um adolescente voluntarioso, José então, ele começou a ser usado por Deus, José começou então a ter sonhos. E a Bíblia nos diz que todas as vezes que José sonhava, José então, ele comentava os seus sonhos, ele falava dos seus sonhos, e esses sonhos ele comentava com seus irmãos e com o seu pai, e aí então o ciúme começou a acontecer, o ciúme começou a arder na vida daquela família. Foi uma família, então, que ao mesmo tempo que ela começa, que ela então tem o seu desenvolvimento, aquela família então começa a viver os ciúmes, simplesmente porque os irmãos não conseguiam entender o que acontecia, o que se passava com José, porque José era um sonhador. Na verdade, nós não gostamos muito de pessoas sonhadoras. Às vezes, quando nós ouvimos pessoas sonhadoras, que contam e que falam de coisas que elas pensam em fazer nas suas vidas, quantas vezes nós ouvimos e nós então achamos, não, como é que pode, está doido, está maluco. E a história de José é uma história muito parecida com a nossa história. E todas as vezes que José sonhava, a Bíblia nos diz que José ficava deslumbrado com aqueles sonhos. José então ficava simplesmente muito alegre com tudo aquilo. Então José teve na sua vida momentos de deslumbres. Como você tem, como eu tenho, como todos nós temos momentos em que nós ficamos felizes porque as coisas estão acontecendo, porque algo acontece em nossa vida e a gente então fica muito feliz com isso. Mas todas as vezes que algumas coisas acontecem, às vezes também nós enfrentamos situações complicadas. Existem momentos na vida da gente que são momentos de deslumbres, mas existem momentos na vida da gente, existem sonhos na vida da gente em que às vezes as circunstâncias tentam roubar o nosso sonho. E a Bíblia nos diz que depois que José contou essa história, e depois José contou a história dos feixes, depois que ele contou a história do sol e da lua, os seus irmãos se nutriram de um ódio tão grande, nos diz a palavra de Deus, que os seus irmãos então tentaram matar José, porque simplesmente eles não aceitavam aquele fato, eles queriam que José fizesse algo diferente, eles não gostavam de José, porque José, segundo os seus irmãos, ele tentava ser o maioral, ele tentava mostrar aquilo que na verdade ele não era, e José tentava dominar sobre eles. Se você continuar fazendo a leitura aí, você vai ver que dos versos 20 até o verso de número 27, nós vamos encontrar momentos na vida de José em que a circunstância tentaram roubar os sonhos de José. E assim também existem momentos na vida da gente. Quais são as circunstâncias que às vezes tentam roubar os nossos sonhos? E na vida de José, ele teve algumas circunstâncias, e uma delas foi o ciúme dos seus irmãos. Quantas vezes também as pessoas têm ciúmes daquilo que nós fazemos? Quantas vezes as pessoas tentam simplesmente destruir o nosso trabalho porque tem ciúme daquilo que nós fazemos, mas não é só isso. Os irmãos de José sentiam inveja de José, nos diz a palavra de Deus. Eles ficavam com inveja porque José era um jovem que sonhava, era um jovem que tinha projeções para a sua vida, e eles não conseguiam entender aquilo, eles ficaram com inveja de José, e então eles havia uma competição entre a família, naquela família. Mas também às vezes na vida da gente, na nossa vida, nós agimos de maneira competitiva. Nós competimos porque nós queremos, nós desejamos ser melhor do que o outro. Nós queremos suplantar o outro. Nós não entendemos que Deus tem os seus planos, de que Deus tem as suas medidas. Nós não entendemos que nem sempre nós seremos colocados na linha de frente, mas na maioria das vezes Deus quer nos usar de forma anônima,
Se você pegar a história do cristianismo, você vai perceber que os anônimos, o número de anônimos são maiores do que o número de pessoas que nós encontramos na história do cristianismo. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Se você pegar a história, por exemplo, de João, você vai entender que João disse: olha, como é que eu posso te batizar? Como é que eu posso te receber? Não, eu não sou digno de desamarrar as correias dos seus pés, da sua sandália. Se você pegar a história de Paulo, você vai perceber que pessoas passaram pela vida de Paulo, essas pessoas não foram mencionadas, algumas pessoas ficaram em segundo plano, porque na verdade Deus queria usar e Deus o queria fazer daquela forma. Os irmãos de José não conseguiam compreender isso, por isso havia competição. E todas as vezes que existe competição, aqueles momentos que nós vivemos, em que as circunstâncias tentam roubar os nossos sonhos, nós vamos viver acontecimentos inesperados. Em um determinado dia, a palavra de Deus nos diz que o pai de José então pediu que José fosse até os seus irmãos, onde eles estavam, e nos diz a Bíblia que ele foi, e quando lá chegaram os seus irmãos, então fizeram um plano para matar José. Porque eles não gostavam, eles odiavam José. E aí José passa a viver um acontecimento inesperado na sua vida. Quando ele chega diante dos seus irmãos, a Bíblia então nos diz que seus irmãos lançam mão dele, e os seus irmãos, na verdade, queriam matá-lo. Essa é a grande verdade. Os seus irmãos intentam matá-lo, mas então vem o outro e diz: Rubem, não, vocês não vão fazer isso. Deixa esse moço aqui enquanto ele sai. A Bíblia não esclarece muito isso. Os seus irmãos então vendem José para os homens que passavam, e nos diz a Bíblia que assim que José foi vendido, eles ficaram com a roupa de José, mataram o animal, sujaram a roupa de José, a túnica que ele havia recebido do seu pai, e eles então levam aquela túnica de volta para casa e dizem ao seu pai que ele havia falecido, que ele havia morrido, porque havia sido devorado por uma fera no campo. E a vida de José, então, de momentos de deslumbres, ele passa a viver momentos de circunstâncias em que parecia que os seus sonhos haviam sido roubados. Quantas vezes nós vivemos isso? Quantas vezes nós projetamos a nossa vida e a gente pensa que a vida ela vai viver, nós vamos viver de uma forma assim linear, e as coisas vão acontecendo, e aí de repente acontece algo e a gente não sabe o que fazer. Foi exatamente o que aconteceu com José. Então a Bíblia nos diz que José foi vendido, ele foi levado, e quando ele foi levado pelos amalequitas, ele chega lá no Egito. Nos diz a Bíblia então, que assim que ele chegou no Egito, ele foi colocado para trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Esse homem era oficial de Faraó. E aquilo que parecia ruim, nos diz a Bíblia, que aquilo começa a melhorar um pouco, e às vezes também nós vivemos essa mesma circunstância. Eu comentava com Celinha, assim, só de longe no olhar. Ontem eu tive com o Ronaldo, durante o dia, me encontrei com ele. E hoje ele está com crise renal. A vida é assim. Às vezes nós estamos muito bem, mas de repente acontecem algumas coisas, porque a vida é dessa forma. A vida funciona assim. E a Bíblia então nos diz que quando ele chega lá em casa de Potifar, ele é colocado como um oficial da casa. Ele era o homem que cuidava, era o mordomo-mor daquela casa, era o homem que cuidava da casa de Potifar. Mas a Bíblia nos diz que Potifar era casado, e José devia ser um homem muito bonito. Devia ser um jovem muito bonito, que a esposa de Potifar então se interessou por ele. E aí aquele jovem, de maneira alguma, ele queria se envolver com aquela mulher. Então tudo começou bem, mas as coisas começam agora a piorar. E nos diz então a Bíblia que de Betseba, nos diz então a Bíblia que José, após ser assediado por aquela mulher, ele foge, porque aquela mulher queria se deitar com ele. Ele vai embora, deixa a capa para trás. Aquele homem então agora, ele sai de Betseba, ele sai de Canaã, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele vai para a casa de Potifar, mas agora ele vai para a prisão, ele vai para a masmorra. Então, existem momentos na vida da gente em que tudo parece ruim, fica ainda pior. Ele foi jogado agora lá na masmorra, porque agora, além de tudo, ele respondia a acusação de ter assediado a esposa do oficial de Faraó.
Que coisa complicada, que coisa complicada, que coisa ruim, que coisa ruim. Sair de Beceba, parar lá na casa do oficial de Faraó era muito bom, mas as coisas mudaram totalmente. E nos diz a Bíblia então que lá na masmorra, José, ainda assim, José estava na presença do Senhor. Eu adoro a história de José. Em momento nenhum a Bíblia diz que José reclamou de nada. Eu adoro a história de José. E José, quando ele chega lá na masmorra, quando ele chega lá naquela prisão complicada, nos diz a Bíblia que lá aquele homem fica, ele começa então a viver agora momentos diferentes, e até lá Deus achava graça na vida de José. Por isso, meu querido, meu amado irmão, quando você passar por lutas, por provações na vida, deixa a graça de Deus fluir na sua vida. É difícil, é difícil. Eu não estou falando para você de coisas que eu li em algum lugar, não. Estou falando de coisas para você que eu já vivi. Deixe a graça de Deus fluir na sua vida. Mas às vezes nós não conseguimos fazer isso. Às vezes nós ficamos reclamando de um lado para o outro. Nós espraguejamos, nós falamos de todo mundo. A gente então se revolta contra Deus. Nós nos revoltamos contra as pessoas. Nós então somos uma revolta em pessoa, porque nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida. Mas se você quer momentos difíceis na vida como José viveu, você quer momentos difíceis como esse? José então agora estava na prisão. E nos diz a Bíblia que lá na prisão, Deus continua dando a José a oportunidade de sonhar, de sonhar. E nos diz a Bíblia que depois que José desce para a prisão, é muito interessante, que lá na prisão existem 2 homens foram para lá, um copeiro, nos diz a palavra do Senhor, e um padeiro. E aqueles homens, quando chegaram lá na prisão, eles trabalhavam diretamente com o Faraó. E os 2 homens tiveram também sonhos, nos diz a Bíblia, o copeiro e o padeiro. E aqueles homens sonharam, eles não tinham como interpretar, eles contaram para José esse sonho. Nos diz a Bíblia que José então interpreta o sonho daqueles homens. E assim que ele faz isso, o primeiro, o copeiro, ele foi restituído ao seu trabalho diante de Faraó. Mas o segundo homem foi morto. Então nós vamos encontrar agora uma outra fase na vida de José, parecida com a nossa fase, com as fases da nossa vida. Nós vamos encontrar na vida de José momentos em que Deus trabalha, Deus resgata a nossa história, Deus resgata a história de José no mais profundo sofrimento do ponto de vista humano. Então, quando você estiver lá embaixo, saiba que Deus pode resgatar a sua história, a sua história. E acontece mais uma coisa, nos diz a Bíblia, que de repente lá no palácio, Faraó teve um outro sonho, e quando Faraó sonha, ninguém consegue interpretar aquele sonho de José, de Faraó. E quando Faraó, então, depois de sonhar, nos diz a Bíblia que ele procura agora tentar resolver aquela situação, e não tinha como fazer isso. E Deus, então, nos usa aquele mesmo copeiro que havia sido aprisionado junto com José. Ele testemunha Faraó de um homem chamado José lá na masmorra. Ele então, Faraó manda chamar José, e quando já chega à presença de Faraó, José então dá aquela interpretação do sonho, nos diz a palavra de Deus. E depois que José então dá a interpretação dos sonhos, nos diz a Bíblia que José foi elevado da prisão a governador do Egito. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Isso é muito sério. Às vezes nós lemos essa história, e às vezes a gente para e fica pensando, o que é isso? Que coisa doida isso? Que coisa doida isso? Deus trabalha de uma maneira que às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Ele trabalha do jeito dele, da forma dele. E nos diz a Bíblia que agora José foi colocado como governador do Egito. José, na verdade, agora era um outro homem, porque Deus trabalha no oculto. A matemática de Deus, nós não entendemos a matemática de Deus. Nós não entendemos a geografia de Deus, nós não entendemos, porque Ele trabalha do jeito que Ele quer. A Bíblia diz que Ele tem os oceanos nas suas mãos, Ele tem o mundo nas suas mãos, Ele tem a nossa vida nas suas mãos. A história de Deus, nós desconhecemos a história de Deus, porque Ele tem essa história aberta, descortinada diante de si. Deus não está preso a esse tempinho que nós vivemos.
50 anos alguns, 54 anos outros, 60, 70, 80. A história de Deus não é essa. A história de Deus, ela é aberta. Ela é totalmente aberta. E por isso mesmo nós não conseguimos entender a história de Deus, até mesmo porque a própria palavra de Deus nos diz que os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Essa é a história de Deus na nossa vida. Os sonhos de José se realizaram nos sonhos de Faraó? Não, senhores. Era um plano de Deus. Era o plano de Deus. E Deus deu uma volta tremenda para trabalhar isso. E quero finalizar, queridos, que existem momentos na vida da gente de realização plena. E eu quero concluir esse sermão nesta manhã dizendo que esse momento de realização plena, maior na história de Deus, na vida de José, foi quando os irmãos de José voltaram, saíram de Canaã e foram até o Egito para que pudessem comprar mantimento, para que pudessem comprar comida, porque havia uma grande fome por toda a terra, mas lá no Egito tinha comida. E nesse momento, então, José tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos quando José os encontra. Eu estou resumindo a história. José, então, quando José os encontra, os irmãos não reconhecem que era José, porque há muitos anos eles haviam vendido José. E exatamente naquele momento, José, então, tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos. Mas aí eu quero que você, por gentileza, me acompanhe aí na leitura de Gênesis 45, versos de 3 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando José, depois de estar diante dos seus irmãos, José vira e diz: Então José disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? E os seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E José disse mais a seus irmãos: Aproximai-vos. Eles se aproximaram. Então prosseguiu: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, não vos entristeçais, nem guardeis remorsos por me teres vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou diante de vós. Pois foi para preservar vidas que Deus me enviou diante de vós. O que você faria se tivesse a oportunidade de vingar-se das pessoas que prejudicaram sua vida? O que você faria? O que você tem feito com as pessoas que fizeram mal a você, que te prejudicaram em alguns momentos da sua vida? O que você tem feito? José, ele tem me ensinado lições preciosas. O que você faria se você pudesse transformar em inferno a vida dos seus inimigos? O que você faria? Eu não sei. A única coisa que sei é que quando José teve tudo para jogar o seu rancor, o seu descontentamento, quando José teve tudo para detonar a sua ira diante dos seus irmãos, suas mágoas, a sua vingança, José nos leva a um momento inesquecível da sua história. Ele apenas perdoa. Ele diz: Não, vocês pensavam que estavam me fazendo mal. Deus me enviou antes de vós, adiante de vós, para vos proporcionar exatamente isso que vocês têm hoje. Meu pai ainda vive. Esse texto todo aí é um texto muito rico, porque aquele encontro ele foi regado a lágrimas, aquele encontro foi regado a arrependimento, aquele encontro foi regado a perdão, aquele encontro proporcionou a volta da família de José, o reencontro da família de José, o reencontro das famílias. Aquele encontro foi um encontro regado a perdão, momentos e sonhos inesquecíveis. O momento inesquecível da minha vida, o sonho inesquecível da minha vida, precisa verdadeiramente estar pautado naquilo que a palavra de Deus